Vamos lá, pessoal. Vou responder uma pergunta que vocês fizeram várias vezes aqui, em especial as pessoas críticas da vacina, que eu nunca tinha respondido. Na verdade, eu nunca tinha parado para ler ou estudar esse tema, porque de um modo geral eu tento responder aqui para vocês as perguntas científicas, né? E às vezes as pessoas me perguntaram, mas o tempo inteiro, você pegar qualquer vídeo meio de vacina, tem um comentário. Ah, mas as empresas não se responsabilizam, porque a Pfizer, a AstraZeneca, Coronavac não se responsabiliza se tiver efeito colateral e tal. E eu passava assim, porque assim, o que eu tento falar aqui pra você é que a vacina funciona, os trabalhos que saíram e tal, e eu nunca parei pra olhar isso, eu parei dessa vez. O que que acontece? Realmente, isso foi algo inédito. Pelo que eu pesquisei aqui, todas as farmacêuticas tiveram as mesmas posturas em todos os países. Nos Estados Unidos aconteceu assim, na Europa aconteceu aqui. Eu vou te explicar a lógica. Óbvio que isso é do direito, foge completamente à medicina. Eu vou só tentar esclarecer, que vocês perguntaram muito aqui no comentário, né? Como eu falei com vocês, eu sou neurocirurgião, mas eu fiz o vídeo de vacina, fiz vídeo de olfato, né? Que vocês perguntaram aqui muito no canal, 2 anos a gente fazendo isso. E eu falei, eu começo uma coisa, eu vou tentar ir até o final para esclarecer a vocês, né? Então o que que acontece? Pelo que eu li, né, a grande maioria das empresas, elas fizeram isso. Grande não, a totalidade, né? A lógica é, eu tenho um produto, esse produto tem risco. A vacina tem risco, eu falei para vocês. Número 1, ela não é 100% eficaz, então tem pessoas que vão estar vacinadas e vão pegar Covid. Segunda coisa, ela é uma vacina que tem riscos, né? Eu tenho um vídeo aqui falando de miocardite, de trombose da AstraZeneca e tal. E como eu expliquei do ponto de vista médico, técnico para vocês, a balança risco versus benefício tem de muito maior benefício. Então são chances pequenas de se ter uma reação adversa. Ponto. Esse é o fato, essa é a parte científica que eu expliquei para vocês. Mesmo assim, vão acontecer reações adversas. Diferente de uma TV, de um computador, de alguma coisa que você compra, se aquilo não funcionar, se aquilo não der certo, você processa e ganha outro, se aquilo com a vida não dá para fazer isso. Com a doença não dá para fazer isso. Então a área de saúde, a produção de remédio, de vacina, de qualquer coisa, é realmente completamente diferente. Essa lógica de relação do consumidor. Até eu como médico, por exemplo, a pessoa me procura porque tem um tumor e quer ser tratado por mim pelo tumor. Ela paga para ter aquele tratamento. E se o tumor não tiver cura? E se o paciente tiver uma recidiva? Eu sou responsabilizado por isso. Então, assim, na saúde você tem uma lógica um pouco diferente. Isso até no código de ética, né? Judicialmente, tá tudo assim. Que você analisa o que a pessoa fez, se ela fez tudo correto, se ela seguiu o que as evidências científicas passam e tal, papá. E alguns pacientes eles não vão responder. Porque senão ninguém ia produzir remédio, porque não existe remédio 100%, não existe vacina 100%. Aí o fabricante botar e até aqueles 0,1, 0,2% que tivesse algum efeito colateral. Dipirona, eu falei com vocês, tem reação adversa. Não vê ninguém porque teve a reação adversa da dipirona processar o fabricante. Ou qualquer outro remédio. Ou porque o médico deu um antibiótico para tratar uma doença, ele deu o antibiótico certo, mas a pessoa não reagiu bem àquele antibiótico. Vai processar o médico porque se ele deu o remédio correto e tal. Pronto, né? As farmacêuticas, aí veio o ineditismo disso, foi a primeira vez na história que existiu uma produção em massa de vacina desse jeito, aplicando em bilhões de pessoas. Eu falei isso com vocês, isso é uma coisa inédita, a gente sabe disso. Vacina mais feita na história, também é uma coisa inédita. Então, dentro dessa curva, a gente tem uma coisa em ciência que a gente fala assim, a curva normal, né? Tem uma certa lógica nessa produção, tem uma certa lógica de risco versus benefício. Mesmo assim, as fabricantes sabem que numa escala de bilhões de pessoas podem acontecer efeitos adversos, e como são bilhões aplicadas, vão ser números relativamente significantes. Óbvio que é muito melhor que a Covid, é muito melhor do que as milhões de pessoas que morreram da Covid, 600 mil, mais de 600 mil aqui no Brasil. É muito melhor essa quantidade de reação. Mas vamos esquecer a totalidade, vamos pensar em casos específicos. E aí as farmacêuticas, dentro das cláusulas que elas fizeram, em cada país elas aplicaram a cláusula semelhante, elas pediram isenção de responsabilidade. Qual a lógica dela? Eu tenho um produto que ninguém tem, esse produto resolve a Covid, eu estou apresentando para vocês os dados desse produto, vocês querem comprar, eu quero vender, mas se tiver algum tipo de reação, desses que são até esperados, eu não me responsabilizo. A lógica foi essa. Todos os países falaram, ok, né? É uma situação que, poxa, tem essas fabricantes que tem, todas estão com a mesma cláusula, eu vou acabar comprando. Os Estados Unidos comprou assim, Europa comprou assim, e o Brasil também comprou assim. Então é verdade isso que as pessoas falam da questão da cláusula. Aí tem detalhe de cada país. Por exemplo, eu estava vendo nos Estados Unidos, o próprio CDC, ele tem uma verba destinada para isso. Os Estados Unidos é muito tudo judicial, tudo dá processo, então é diferente daqui, né? Lá eles são desse jeito. Morei lá algumas vezes, é assustador, assim, pra gente que é brasileiro, ver que tudo gera processo. Pra vocês terem ideia, eu fui cortar um cabelo
uma vez lá, eu assinei um termo que o cabelo poderia não sair conforme eu esperado. Ó, o meu cabelo, passa máquina, não tem nem muita coisa, mas é assim. Então tudo pode dar processo. E lá eles têm uma verba destinada dos órgãos de saúde para pagar processos possíveis que essas famílias podem ter. O Brasil, obviamente, não tem isso. Na Europa, eu não sei como funciona, mas eu encontrei essa minha pesquisa sobre isso. Então, realmente é um fato. Na minha lógica, não muda nada do que eu falei da vacina. Existem riscos, né? Os remédios têm, na saúde é sempre assim. É uma balança muito melhor, risco versus benefício, mas vão acontecer, e estão acontecendo, a gente sabe disso, efeitos adversos dentro dessa escala esperada. Nada assustador, o que acontece, que aí eu falo dos negacionistas aqui o tempo todo, porque eles pegam quando você é sincero e fala a verdade. E risco tem, vacina tem risco, é baixíssimo, 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 mas ele tem. Aí eles pegam isso e espalham mentiras, dizendo que estão atletas caindo no chão, tudo isso e tal, inventando história, dados que não são reais. Todos os casos, pelo menos na minha impressão, que tem vindo a público, tem se investigado, teve a criança aqui e tal, e os órgãos públicos vão dar resposta de acordo às pesquisas dele e tal. Se um pai ou uma mãe não quiser, vão recorrer, não tem jeito, funciona desse jeito, né? Então, para mim, não muda nada do que a gente falou da vacina. Vacina é a forma mais inteligente de você agir na pandemia, tomar a sua vacina. Os riscos são baixíssimos de acontecer, eles existem, não dá para médico nenhum esconder, nem ninguém ficar dizendo, é mar de flores 100%. Não tem 100% nenhum. É uma porcentagem muito, muito, muito maior do que o risco de você pegar Covid. Essa balança, essa é a lógica que você tem que ter, tá bom? Espero que tenha ajudado, né? Foram muitos comentários nesse sentido, então dando esclarecimento para vocês. Do ponto de vista, isso aí era uma coisa mais direito, judicial, mas eu pesquisei um pouquinho para explicar para vocês. Mas do ponto de vista científico, não muda nada. A vacina funciona, fase 1, fase 3 feita, né? Usando no mundo todo, o mundo real já mostrando, os vacinados são a minoria das UTIs, das pacientes hospitalizados, tem dados mostrando isso, do CDC norte-americano, aqui no Brasil, Brasília, Rio de Janeiro, tudo muito claro quanto a isso. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.